Estamos aqui da Igreja Batista do Bacaxiri, começando um novo módulo da nossa EBD. Nesse módulo agora, nos próximos 8, 9 encontros, nós vamos estar falando sobre finanças, que é um tema que é muito importante para a gente poder estar crescendo, não só espiritualmente falando, mas também na questão do ajuste das nossas famílias, né? Já que é um tema que é muito importante. Então, o nosso curso ele vai ser Gerindo Finanças para a Glória de Deus. É um curso que apresenta como lidar com finanças baseado na Palavra de Deus, sendo um bom mordomo, que é uma coisa que é muito importante a gente se preocupar com essa questão da gente ter honra na mordomia daquilo que Deus coloca para a gente, né? Então, primeiramente eu vou estar apresentando como que vai ser os nossos encontros, né? Obviamente são gravados. A gente está passando agora nesse domingo e a partir de domingo ele vai estar disponível também no YouTube, caso você queira recomendar ou passar para algum amigo, ele vai estar aberto para a gente poder estar indicando, já que é um tema que é muito importante para a gente poder crescer na questão da mordomia, né? Que é um ponto importante para nós cristãos, a gente buscar essa mordomia de servir bem a Deus com aquilo que a gente tem, com aquilo que Ele dá para a gente, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Bom, então, o nosso curso, ele basicamente, a gente está vivendo em um momento muito mais complexo que o das gerações anteriores. O que a gente tem? Na verdade, as gerações anteriores, elas não tinham o hábito de educação financeira. Então, quando a gente fala que existe falta de educação financeira, não só hoje, como no passado também existia, e é uma coisa que a gente tem que buscar esse aprendizado, já que hoje a gente tem uma disponibilidade de informações muito grandes que podem nos ajudar nesse processo de divulgação da Palavra de Deus através da mordomia. E uma outra coisa que a gente tem muito atualmente, que pode vir a ser prejudicial, é a facilidade de acesso ao crédito. Em função dessa grande facilidade de acesso ao crédito, o que a gente percebe hoje é que muitas famílias vêm se endividando e com isso gerando problemas no seio familiar e fazendo com que cada vez mais as pessoas acabem se afastando até mesmo de Deus em função do processo de má gestão financeira dentro da família. Então é o que a gente vai estar abordando aqui ao longo desses nossos encontros, falando sobre finanças. Pesquisas revelam que de 3 em cada 4 famílias gastam toda a sua renda antes de terminar o mês. O que a gente percebe com isso? É que, na verdade, a gente até brinca, né, que de um modo geral a gente sempre fala que o salário não chega no final do mês, não é que o final do mês chega com o salário. É que o nosso salário normalmente ele não consegue chegar no final do mês. Isso se dá basicamente por uma falta de gestão financeira familiar. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. E a própria Palavra de Deus nos dá essa orientação e é isso que a gente vai estar vendo aqui nos próximos encontros. Então a gente tem que buscar esse entendimento dentro da Palavra de Deus, já que hoje a gente tem, de uma forma bem efetiva, de que de 3 em cada 4 famílias gastam toda a sua renda antes de terminar o mês, ou seja, acaba gerando um problema dentro da família. A prosperidade de uma pessoa não decorre do quanto ela ganha, mas do quanto ela consegue economizar. Ou seja, tudo aquilo que a gente vem a crescer pessoalmente, quando a gente trata de finanças, basicamente ela está ligado não à capacidade, não aquilo que a gente ganha, mas sim a capacidade que a gente tem de gerir esse recurso e também de economizar para problemas futuros, para uma eventualidade que possa acontecer com uma situação de saúde na família, ou às vezes até numa questão de que você tem um carro, um automóvel e ele vem a dar um problema e você não está esperando aquele problema. Então a gente tem que ter sempre uma reserva financeira. E a questão da gente ter essa prosperidade, como dito aqui nessa colocação aqui, o que a gente tem é que não depende daquilo que a gente ganha, sim daquilo que a gente consegue economizar. Isso é muito importante. A gente vai estar vendo alguns princípios da Palavra de Deus que vão nos ajudar nesse processo de economizar para a gente poder prosperar. A gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, a gente tem muitas denominações que trabalham com essa questão da prosperidade, sendo ela mais importante do que o processo até da vida cristã, efetivamente, né? Então, a gente tem que ter essa visão de que a prosperidade ela vai estar ligada àquilo que a gente consegue economizar para a gente poder crescer dentro daquilo que a gente possui, né? E a gente vai ver depois outros pontos como a inveja, a ganância, que levam que muitas pessoas venham a perder o controle financeiro da família, pessoal e da família, prejudicando a própria família, né, no crescimento dela no dia a dia.
E pela primeira vez na história, muitas pessoas de nível mais alto de escolaridade enfrentam as mesmas dificuldades financeiras das que têm menos escolaridade. Com esse processo, principalmente da pandemia, o que a gente tem percebido na sociedade de um modo geral é que as coisas estão se equivalendo com relação até mesmo o nível de escolaridade que a gente tem hoje. Antigamente, por exemplo, um engenheiro ele tinha uma posição diferenciada de uma pessoa que trabalhava como auxiliar de escritório. E hoje em dia a gente vê, principalmente nesse processo de pandemia, o que a gente tem percebido é que muitas pessoas, mesmo tendo uma boa formação, têm tido dificuldade em função não só do problema da pandemia, mas talvez a gente pode até dizer que principalmente por uma questão de descontrole na questão financeira familiar, né? Esse é um ponto que é muito importante, que muitas famílias às vezes passam por algumas situações de diversidade e não conseguem se controlar. A gente vai falar mais um pouquinho para frente, mas a gente tem um ministério na igreja que trata justamente dessa questão de ajudar famílias com problemas financeiros. Uma das coisas que a gente até brinca, a gente não empresta dinheiro, mas a gente ajuda as famílias a se equilibrarem com relação à questão financeira. Então, dentro desse processo, uma das coisas que a gente faz é mostrar para as pessoas que se você tem uma forma de fazer um orçamento familiar, de trabalhar com as suas finanças a seu favor, você vai ter uma grande chance, uma grande probabilidade de você prosperar financeiramente dentro do seio da sua família. Isso é muito importante. Lá em Paulo diz lá para a carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele fala lá: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que Paulo está dizendo para a gente aqui, é que a própria palavra de Deus nos coloca, é que mesmo que a gente passe por alguma necessidade, a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que não necessariamente essa necessidade que a gente está passando é culpa do meio ou culpa da sociedade, ou às vezes, como muitas pessoas até atribuem, culpa a Deus ou culpa da falta de sorte. Na verdade, a gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente tem. Uma das coisas dentro desse ministério que a gente desenvolve aqui na igreja é justamente mostrar para as pessoas são 3 pontos fundamentais, mas o ponto principal é nunca gastar mais do que se ganha. Infelizmente, muitas pessoas, em função daquilo que a gente viu bem no comecinho, né, da questão da facilidade do crédito, o que a gente consegue perceber é que, em função dessa facilidade de crédito, as pessoas acabam tendo uma dificuldade no futuro com relação àquilo que elas estão pensam que estão juntando de patrimônio, mas na verdade elas geram uma dificuldade maior porque em função da facilidade do crédito, elas acabam tendo uma percepção errada daquilo que você tem como disponibilidade. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. E Paulo já nos alerta com relação a isso, que a gente tem que ter, saber viver, tanto no pouco, tanto no muito. Uma das coisas que é importante dentro dessa visão, que a gente consegue perceber, é que nós somos mordomos daquilo que Deus coloca para a gente. Então, se tudo que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. Se a gente parte desse princípio da palavra de Deus, de que nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus dá para a gente entende de que eu estou cuidando daquilo que não é meu. Na verdade, eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. E quando a gente pensa nisso, muita gente faz associação direta com o dízimo, né? Não, eu pago o dízimo, eu dou o dízimo. Na verdade, o que a gente não está fazendo nessa 10ª parte que a gente devolve para Deus, na verdade, nós somos responsáveis por 100% daquilo que Deus nos dá. Infelizmente, muitas pessoas pensam que nós somos responsáveis apenas por esses 10% que temos que devolver para Deus, mas na verdade não. Na verdade, o que a gente tem que fazer é cuidar dos 100% que Deus coloca à nossa disposição, para a gente poder crescer como família e também como povo de Deus. Então, dentro desse processo de mordomia, o que a gente entende e a gente vê que a palavra de Deus nos fornece é justamente essa direção da gente buscar a cuidar daquilo que não é nosso, porque Deus nos dá todas as coisas. Então, lá em Lucas 12, 42, 46, diz lá, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento de seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-o à sorte com os infiéis. Ou seja, Deus vai castigar aqueles que são infiéis com aquilo que Deus dá para a gente como mordomos, para a gente poder tomar conta. Como a gente viu aqui anteriormente, que o próprio dicionário Aurélio coloca para a gente, é que mordomo é o serviçal encarregado de administrar numa casa, ou seja, administrar aquilo que não é seu. Então, se a gente parte do pressuposto que nós temos que ser bons mordomos, então nós temos que cuidar bem de tudo aquilo que Deus nos dá. Não apenas do dízimo, como muitas pessoas veem, né? Que tem que servir a Deus apenas com os 10% daquilo que a gente ganha. Embora nessa parábola Jesus estivesse se referindo principalmente a coisas espirituais, ele não deixou de incluir o aspecto natural e financeiro, uma vez que nossos bens também são dele. Então, quer dizer, a parábola ela fala mais evidentemente com relação à parte espiritual, mas ela também leva um significado na parte do bem material em função de que tudo é dele, né? Dentro desse princípio da mordomia. Prestaremos contas do que fizemos com o que ele nos deu, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e os bens são do Senhor. E devemos administrar tudo isto com algo que ele nos confiou. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho dentro daquilo que Deus nos dá, se a gente tem uma família, se a gente tem uma casa, se a gente tem um bem, se a gente tem um carro, se a gente tem um filho, tudo pertence a Deus. E a gente tem que administrar da melhor maneira possível, porque a gente não está administrando para a gente está administrando para Deus. Porque quando ele vier nos cobrar, a gente tenha como prestar contas que nós fomos um servo bom e fiel com aquilo que ele nos concedeu. Então a gente tem que pensar muito com relação a esse trabalho que a gente faz com os nossos recursos, não só financeiros, mas também com a nossa vida espiritual, pensando nessa parte de finanças, tá? E para a gente poder entender como é muito importante essa parte de finanças, muita gente fala em igrejas, e eu já ouvi muitas pessoas falando isso, mas na igreja a gente não deve falar em dinheiro, né? Porque afinal de contas, dinheiro é a coisa do mundo, Deus não criou o dinheiro. Sim, Deus não criou o dinheiro, mas na Bíblia existem 2.350 versículos sobre dinheiro, posses e propriedades. Será que a Bíblia está tão errada no sentido de querer mostrar isso para e a gente entende que é errado a gente falar sobre dinheiro, a gente falar sobre finanças, sobre posses e prosperidade? Na verdade, não. A própria palavra nos diz isso. Jesus falou mais sobre este assunto que qualquer outro assunto. Das 38 parábolas contadas por Jesus, 16 foram sobre riquezas, dinheiro e posses. Ou seja, 1/3 de todas as parábolas que Jesus apresentou para a gente, apresenta na palavra de Deus, falam sobre riqueza, dinheiro e posses. Então, quer dizer, é um tema importante e que a Bíblia trabalha muito diretamente nisso. Entendendo que, voltando à parte da mordomia, que nós temos que ser bons mordomos daquilo que Deus nos concede. Então, a gente tem que pensar muito nisso, para a gente poder prosperar e tomar conta daquilo que não é nosso. Simplesmente Deus colocou ao nosso cargo para que a gente possa, para que nós possamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos deu. E dentro desse processo todo, nós temos várias formas de ajudar as famílias a se equilibrarem ou se reequilibrarem financeiramente falando. Dentro disso, nós temos, atualmente a gente tem um livro aqui na igreja, que é o Finanças em Família, que é um livro que traz para as pessoas uma forma prática e de uma vivência real de uma família que passou por uma dificuldade financeira, conseguiu superar e nesse livro essa família retrata tudo aquilo que foi feito e como Deus caminhou com eles para que eles pudessem superar esse momento de dificuldade. Além disso, nós temos agora, que foi lançado nesse mês agora na igreja, o Ministério Base, que é o Ministério da Rede de Cuidados da Igreja, tá? É um ministério que ele trabalha com a restauração e educação financeira. E ele vai trabalhar não só com as famílias, ele vai trabalhar também com os jovens, vai trabalhar com os empresários. Então, é um ministério que foi criado justamente para ajudar aos membros da nossa igreja e também a nossa comunidade, uma forma da gente poder ter um equilíbrio ou um reequilíbrio financeiro, pensando não só na questão da mordomia para Deus, mas também para a gente poder ter uma vida mais tranquila, onde a gente possa fazer com que a nossa família prospere de uma forma saudável. E além disso, nós temos grupos de WhatsApp,
que nós vamos estar disponibilizando na nossa chamada aqui da nossa aula, justamente para aqueles que tiverem alguma dificuldade, que quiserem tirar alguma dúvida, quiser fazer algum esclarecimento. Hoje é o nosso primeiro encontro. Mas a partir do próximo domingo, ao longo da semana, através do WhatsApp, vocês vão estar podendo levantar questionamentos sobre dúvidas das mais diversas, sobre os diversos assuntos que a gente vai estar tratando aqui e sobre qualquer outro questionamento com relação a finanças, de como investir, onde investir, como aplicar, como que eu faço para ter rentabilidade, como que eu faço para superar uma crise financeira, como que eu faço para desenhar um orçamento familiar. A gente vai estar se dispondo a estar respondendo essas perguntas dentro das nossas aulas e também, através desse Ministério Base, a gente também vai poder estar atendendo e ajudando vocês nessas dificuldades que vocês venham a ter. A partir daqui, na verdade, até aqui a gente estava falando só do processo de introdução dessa nossa classe. Desculpe, eu acho que uma coisa que eu não falei no começo é que meu nome é Paulo Romerode, eu sou empresário, sou empresário há mais de 15 anos e eu tenho como especialidade gestão financeira de famílias. Então eu trabalho com isso aqui na igreja, né? Na verdade eu, minha esposa e mais um outro grupo de pessoas aqui da igreja, a gente trabalha com esse ministério também, ajudando famílias, ajudando casais a se reequilibrarem financeiramente. Como eu disse antes, eu gosto até de brincar, né? A gente só não empresta dinheiro, mas a gente faz todo o possível para ajustar a vida financeira das famílias que vêm nos procurar. Então a gente trabalha muito nessa direção. Então a gente está à disposição, gente. Vamos usar os grupos do WhatsApp que vão estar sendo divulgados para vocês, para que vocês possam ter a oportunidade de buscarem essa ajuda. A gente está aqui justamente para ajudar não só aos membros da nossa igreja, mas também a toda a comunidade. Então, se você tem um amigo, ou você tem um parente que está passando por uma dificuldade financeira, que quer ter um tipo de questionamento, ou até mesmo uma ajuda de forma direta, entre em contato conosco através do chat ou através do nosso site da igreja, para que a gente possa estar gerando uma forma de ajudar essa família, ajudar esse teu amigo a superar essa dificuldade financeira. E a gente vai estar pronto para ajudar vocês, tá bom? Bom, então vamos agora começar basicamente dentro daquilo que a gente entende como sendo os pontos principais para a gente poder estar discutindo. Na literatura, de um modo geral, a gente tem muita coisa falando sobre finanças. A gente vai estar trabalhando lá no finalzinho do nosso curso, a gente vai estar trabalhando sobre essa questão do aprendizado na área financeira, que é muito importante. E hoje a gente tem uma gama de informações na internet, de livros, de publicações, de aulas, cursos diversos, e a grande maioria gratuitos, disponibilizados na internet, justamente para a gente poder aprender a crescer e nos ajudar a superar nossas dificuldades. Então nós vamos estar tratando basicamente de 5 temas, né? O nosso conteúdo são princípios bíblicos para gerir nossos recursos financeiros com base em 5 passos. Primeiro, que é um dos mais importantes, tomar consciência da importância da gestão financeira. A gente vai discutir aqui ao longo desses nossos encontros que a consciência de que nós precisamos gerir as nossas finanças é uma coisa que muita gente acha que não é importante, né? A gente vai estar discutindo isso um pouco mais para frente, mas a gente vai perceber que muitas famílias e eu posso até dizer que muitos chefes de família, de um modo geral, eles entendem que essa gestão financeira, essa importância de você gerir financeiramente os seus recursos, não são importantes porque eles acabam sendo no dia a dia, ou aquela pessoa que diz assim, não, eu tive má sorte porque eu arranjei um emprego ruim, porque eu ganho pouco, eu ganho mal, por isso eu não consigo fazer a gestão das minhas finanças, porque eu ganho tão pouco que eu não consigo gerir, mas na verdade a gente vai ver que não é bem assim. Um outro tema que também é importante é desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira. A questão da organização financeira, basicamente, ela passa por uma questão de você se organizar. Uma coisa que eu costumo falar sempre, quando a gente faz esse trabalho de acompanhamento com casais, é que a gente tem que ter o hábito desse planejamento. A gente vai ver que tem situações que as pessoas acham que é chato você fazer um orçamento familiar e você acompanhar esse orçamento familiar. A gente vai ver ao longo das aulas que, quando eu penso em fazer um orçamento familiar, na verdade, o que eu tenho que fazer é tudo, porque, resumindo de um modo geral, aquilo que eu ganho, normalmente eu sei exatamente quanto que eu ganho e de onde que vem esse dinheiro. Mas normalmente a gente não sabe para onde que vai o nosso dinheiro. Um dos exemplos que eu sempre coloco é que normalmente
Quando a gente recebe o nosso salário, a gente gosta de colocar 50, 60, 70 reais na carteira, para dizer, não, eu estou com dinheiro agora que eu recebi meu salário. Normalmente, no final da primeira semana, você vai ter 10, 15 reais na sua carteira. E se você parar para analisar, se você não tem um hábito de ter uma organização financeira, o que vai acontecer? No final dessa semana, você colocou 70 reais na carteira e você vai ver que você tem 10 reais. E aí você vai dizer assim, puxa vida, de onde que foi esses 60 reais? E você não vai saber de onde que ele foi, porque você não teve essa preocupação em se organizar financeiramente. E o que seria essa organização financeira? Dentro dessa questão do hábito de planejar. Na verdade, é você criar uma forma pessoal, e aí individual de cada um, de anotar todos os seus gastos. É uma coisa que muita gente acha chato, e eu vou concordar com isso, é uma coisa, principalmente se a gente pensar nas coisas muito miúdas, é uma coisa muito chata. Porque você vai ter lá, comprei um chiclete, você vai anotar lá, sei lá, 2 reais. Tomei uma Coca-Cola, 5 reais. Comi um sanduíche, sei lá, 20 reais. E assim você não faz essa anotação, e normalmente essas contas pequenas você paga em dinheiro e você não pega recibo, não pega nota, então você acaba perdendo o controle. Então quando chega no final da semana, que você tinha 70 reais na carteira, você passa a ter 10, você, puxa vida, onde que foram esses 60 reais? Isso numa coisa simples da questão do dia a dia, do dinheiro que está na sua carteira. Agora, vamos levar isso para o mês, né? Como a gente viu lá de cada 4 famílias, 3 não chegam até o final do mês com salário. Por quê? Quando você começa a ter esse tipo de atitude, de simplesmente usar o teu dinheiro de forma, não vou dizer descontrolada, mas sem um controle efetivo daquilo que você está gastando e principalmente aonde você está gastando, chega no final do mês, você simplesmente chega lá, puxa vida, meu salário não chegou lá. E aí como é que eu faço? E aí muita gente recorre a cheque especial, a cartão de crédito. A gente vai ver depois a questão, um dos últimos pontos que a gente vai estar analisando, é a questão do uso do cartão de crédito, se ele é amigo ou inimigo, se ele é nosso amigo, se ele é nosso inimigo. Um ponto que eu gosto de colocar aqui, que eu sempre, e a gente vai estar discutindo isso ao longo dos nossos encontros, eu não sei se tem alguém aí que é gerente de banco. Com todo respeito, quem é gerente de banco, eu tenho um sobrinho que é gerente de banco, tenho amigos que são gerentes de banco, mas o gerente de banco não é seu amigo, financeiramente falando. Eu tenho amigos que são gerentes de banco, mas eles são meus amigos, não são meus gerentes, né, do banco. Porque normalmente o gerente de banco ele vai ser amigo dele e amigo do banco, e não seu amigo. Eu, ao longo dos nossos encontros, eu vou contar algumas situações que aconteceram, inclusive comigo, de quebra financeira, onde o meu gerente sempre se colocava como meu amigo. Falei assim, Paulo, não se preocupe, teu dinheiro não deu, vem aqui, cara, que eu aumento o teu crédito do cheque especial e você vai conseguir sanar todas as suas dívidas. Realmente, naquele primeiro momento eu pagava minhas dívidas, porém eu gerava uma dívida maior ainda com o banco. E a gente vai estar discutindo isso ao longo dos nossos encontros. Um outro ponto que é fundamental, gente, eu acho que até se a gente fosse inverter a ordem, eu colocaria o dialogar na família com relação a essa questão financeira, ele é fundamental para a gente poder ter um bom relacionamento. Ao longo dos nossos encontros também eu vou estar passando para vocês uma experiência própria minha, que eu até relato no livro, né, do Finanças em Família, que até 14 anos de casado, gente, hoje eu tenho 33 anos de casado, até meus 14 anos de casado, eu nunca tinha conversado com a minha esposa sobre dinheiro, nunca. Ou seja, eu me colocava como provedor do lar, como chefe da família, e eu entendia que a responsabilidade do processo da gestão financeira era 100% meu. Só que, como eu não tinha consciência da importância da gestão financeira e não tinha o hábito de planejar e nem me organizar financeiramente, o fato de eu não discutir com a minha esposa a questão do uso dos recursos financeiros que a gente tinha fez com que a gente quebrasse. Justamente porque eu entendia, como provedor do lar, que eu era obrigado a prover, independente das limitações. Então, dando um exemplo rápido aqui, depois a gente vai explorar isso com mais detalhe ao longo dos nossos encontros. Mas, por exemplo, a minha esposa queria assim, eu vou no salão. Eu falei assim, não, querida, pode ir, não tem problema nenhum. Eu preciso comprar um vestido porque a gente tem um aniversário para ir. Não tem problema, pode comprar um vestido. Os nossos filhos estão precisando de roupa nova. Não, pode comprar, não tem problema. Mas em momento nenhum eu parei para, primeiro, fazer as contas, porque eu não tinha a questão da importância da gestão financeira e muito menos fazer um planejamento dos recursos que a gente tinha. E eu não ganhava mal. Eu trabalhava em banco, apesar de não ser gerente de banco, mas eu trabalhava em banco. Minha esposa também trabalhava num bom emprego, nós tínhamos um bom salário cada um.
e juntando os dois a gente tinha uma boa renda familiar, porém a gente não tinha controle sobre isso. Ou seja, eu sabia exatamente onde entrava e quanto entrava, mas eu não sabia nem de longe o quanto saía e principalmente eu não sabia aonde saía. E essa experiência fez com que a gente quebrasse como família financeiramente e fez com que ao longo do tempo eu buscasse o entendimento e aprendesse a trabalhar com finanças. Não só para a questão da minha própria família, mas também pensando no reino de poder estar ajudando outras famílias a superarem essa dificuldade que é muito comum, não só nos dias de hoje, em função da pandemia, mas que sempre foi um ponto de muita importância e que muitas pessoas não levam em consideração. Um outro ponto que a gente vai estar vendo também, que também é muito importante, que é a gente vai ter que aprender a investir na gente e no reino. Quando a gente fala investir no reino, muita gente pensa diretamente no dízimo. Ah, não, porque eu dou o dízimo, então eu estou bem, eu estou fazendo a minha parte de mordomo, de bom mordomo, bom e fiel mordomo, daquilo que Deus coloca à minha disposição. Então eu vou estar investindo no reino porque eu sou bom mordomo, porque eu dou o dízimo. Na verdade, não. Vai muito além do dízimo. Quando a gente pensa em investir no reino, a gente está pensando basicamente em quê? A gente está pensando em naquilo que eu tenho que oferecer, não só para a minha igreja, ou seja, devolver aquilo que Deus me deu, dos 10% daquilo que Ele me provê, mas eu servir com tudo que Deus me dá. E quando eu digo servir tudo que Deus me dá, na verdade não é só com bens materiais ou bens financeiros, é também com a nossa vida. Então a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão de investir na gente, como ser humano, como família, como chefe de família, como homem da casa, como esposa da casa, como os filhos da casa, ou seja, como família de um modo geral, e também a questão do reino. Então a gente vai trabalhar muito essa questão desse investimento. E por último, não menos importante, como eu falei, buscar aprendizado, ler e se informar. Gente, uma das coisas que hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de informação com relação àquilo que a internet e as mídias sociais, de um modo geral, nos oferecem. Então, se a gente procurar na internet, colocar lá, finanças em família, gente, vai ter uma infinidade de artigos, de textos, aí vai ter lá um vídeo que vai falar os 5 passos da prosperidade, os 7 itens que você deve levar em consideração para ter um crescimento familiar financeiro. Então você tem uma gama de informações muito grande. Claro que a gente tem que se preocupar e filtrar tudo aquilo que a gente vê na internet. A gente tem muita coisa ruim, mas a gente também tem muita coisa boa. E a gente tem que se preocupar com as fontes das informações. Mas se a gente tiver uma fonte confiável, a gente vai conseguir aprender muito. E uma das coisas que eu acho muito importante, que aí a questão que acaba sendo um paralelo entre buscar o aprendizado e investir em você, é a questão de que você vai estar investindo em você quando você está aprendendo. E mais, você vai poder investir também no reino. Assim como eu tive essa dificuldade financeira que fez com que eu começasse a estudar essa questão da gestão financeira familiar, fez com que eu hoje possa estar ajudando o reino, no sentido de estar ajudando outras famílias a superarem suas dificuldades financeiras para poder ter esse crescimento pessoal e familiar. Então, essa questão da informação, do aprendizado, ela é muito importante. E ela acaba envolvendo todos os outros pontos que a gente vai estar vendo aqui. Então, se eu pensar aqui, se eu estou pensando em buscar o aprendizado, nessa busca de aprendizado, eu estou lendo, eu estou me informando, na verdade eu estou tomando uma consciência maior da importância da gestão financeira. Porque eu vou perceber nesses estudos que eu vou estar fazendo, nessas leituras que eu vou estar buscando, eu vou entender que essa importância da gestão financeira ela é fundamental para que eu possa ser bem-sucedido e prosperar. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, toda vez que a gente falar em prosperar, eu não quero dizer que eu vou ficar rico. Simplesmente eu vou colocar que esse prosperar, ele vai estar ligado diretamente ao prosperar para o reino, para que eu possa servir cada vez mais ao reino. Então a gente tem que se preocupar muito disso, sendo nós cristãos. Então a gente tem que estar atento com relação a isso. E essa busca do aprendizado, ela também vai nos dizer o quê? Qual é a melhor forma da gente desenvolver um planejamento financeiro, para a gente poder fazer um orçamento familiar. Então vai ter toda essa questão dessa abertura de visão com relação àquilo que a gente tem para poder ter o nosso crescimento. E dentro desse processo, obviamente, a gente vai criar um diálogo maior dentro da família que vai proporcionar o nosso crescimento. E aí, consequentemente, investir no reino, investir na gente, e a gente vai estar crescendo. Além desses 5 pontos, além desses 5 passos
com base na palavra de Deus, que a gente vai estar vendo item por item, além disso, a gente ainda vai trabalhar com tipos de investimentos, ou seja, a minha ideia é estar passando para vocês os tipos de investimento mais comuns que a gente tem no mercado. Então a gente vai falar de investimento em ouro, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, consórcio de imóveis, previdência privada. Então a gente vai estar vendo vários tipos de investimentos, a gente vai discutir a definição deles, quais são as vantagens e as desvantagens do investimento em cada um deles, qual é o recurso inicial mínimo que você tem para investir em cada um deles, qual o recurso que você pode adquirir, obter depois de um determinado tempo de investimento. Então a gente tem todo um trabalho que a gente vai estar apresentando para vocês, os tipos de investimentos que a gente tem hoje mais, vamos dizer assim, mais acessíveis no mercado hoje, né? Hoje, óbvio que a gente tem alguns tipos de investimentos que eles fogem um pouquinho ao parâmetro comum, mas a gente tem como estar trabalhando na maioria deles aqui nos nossos encontros. Uma outra coisa que a gente vai estar trabalhando, como eu falei no início, é a questão do uso do cartão de crédito. Ele é amigo ou inimigo? A gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão do uso do cartão de crédito e a gente vai perceber que o cartão de crédito ele pode ser muito nosso amigo. Principalmente hoje, com essa questão dos pontos, né, que a gente tem aí, que a gente escuta muito falar, até tem uma dessas empresas que fazem venda de pacotes turísticos, passagem de avião, que é aquela, não estou fazendo merchandising de ninguém aqui não, tá? Mas estou citando uma que tem muita propaganda na televisão agora, que é o 123 milhas, que eles trabalham basicamente com compra e venda de pontos para poder disponibilizar essa questão de passagem mais barata, segundo eles, tá? É uma colocação que eles fazem, mas que na verdade hoje, quando a gente faz o uso correto e coerente do cartão de crédito, ele pode ser nosso amigo. Claro que se eu faço o uso do cartão de crédito de forma errada, ou seja, de forma, vou dar um exemplo, se eu faço lá uma compra de, sei lá, R$1.000 para pagar em 3 vezes, vamos botar 1.200 para pagar 4 vezes de R$300, por exemplo, e eu ganho, vou colocar lá, ganho um salário, ganho R$1.000, então eu estou fazendo uma dívida maior da que eu tenho mensalmente. Caso dentro das minhas contas, eu não consigo, das minhas despesas mensais, eu não consiga pagar uma dessas parcelas, o que vai acontecer? Os juros do cartão de crédito ele é tão alto, tão grande, que ele vai fazer com que você se enrole e você possa ter problema. Eu vou contar, na verdade, quando a gente for ter essa aula, eu vou estar contando uma história que aconteceu na minha família, e faz um pouquinho de tempo, né? Como vocês estão vendo aqui, eu estou meio careca já, então já não sou mais tão novinho, mas quando meu pai recebeu a primeira vez o cartão de crédito dele, gente, foi uma festa na minha casa, porque o entendimento era de que agora com cartão de crédito a gente pode fazer qualquer coisa, né? E depois eu vou contar a história direitinho com mais detalhes, que realmente foi, para nós como família, foi uma coisa muito ruim que aconteceu, que a gente gerou dívida na família, mas graças a Deus a gente conseguiu superar e no final meu pai fez a fogueira santa com esse cartão de crédito e nunca mais teve cartão de crédito. Mas essa lição aprendida, eu quando era pequeno ainda, eu aprendi que hoje o cartão de crédito ele pode ser nosso amigo, tá? Dentro desse processo do uso consciente. E uma outra coisa que a gente vai estar dando o fechamento, que é como organizar um orçamento familiar na prática. Apesar da gente estar fazendo aqui via uma aula gravada, né, mas a gente vai ter, eu vou dar a oportunidade da gente poder gravar de um formato diferente, mostrando para vocês uma forma de você se organizar um orçamento familiar de forma prática. Colocando exemplos de valores que você vai ter de rendimento, de gastos, como que você faz para poder categorizar as suas despesas para que você possa separar ela em necessárias, supérfluas e eminentes. Tá? Então a gente vai estar trabalhando essa questão dessas categorias de despesas para a gente poder ter um entendimento daquilo que a gente tem para poder estar apresentando. Tá? Então são pontos que a gente vai estar vendo. Então, como eu falei aqui antes, a gente tem esses 5 passos que são importantes para a gente poder estar passando, tá? Que é tomar consciência da importância da gestão financeira, desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira, dialogar na família, investir em você e no reino, buscar aprendizado, ler e se informar. Então esses são os 5 passos básicos dos nossos encontros, que a gente vai estar trabalhando a partir do nosso próximo encontro, que vai ser no próximo domingo. Tá? E ainda, a gente vai estar trabalhando com tipos de investimentos, cartão de crédito e como organizar um orçamento familiar na prática. Então já na aula que vem, no domingo que vem, a gente vai estar entrando na questão da tomar consciência da importância da gestão financeira.
Lá em Hebreus 13:5 coloca lá, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então é promessa de Deus que Ele vai estar sempre caminhando conosco, mas é como a gente sempre fala, né? A gente tem que fazer a nossa parte dentro desse processo. Gente, eu quero deixar aqui mais uma vez que a gente está disponível para tá caminhando com vocês ao longo desses nossos encontros, tá? Então a gente tem a questão do WhatsApp, a gente tem a rede base, que é da parte da rede de cuidados do Ministério Base, que a gente vai estar justamente trabalhando com essa questão da ajuda às famílias, empresários, jovens, a se reequilibrarem financeiramente, tá? Para você ter acesso a isso, basta acessar o site da IBB, ou ainda acessar o app da IBB, que vai ter lá na rede de cuidados, você vai ter esse Ministério Base, onde você vai poder entrar em contato com a gente para poder colocar sua dúvida, seu questionamento, ou até mesmo uma ajuda específica, tá? Que a gente vai poder estar auxiliando vocês. A gente tem o livro que está disponível na livraria da igreja, tá? Que vocês também podem ter acesso com uma condição bem diferenciada. Então, ou seja, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, hoje é o nosso primeiro encontro, a gente está fazendo esse trabalho de apresentação do nosso conteúdo. Espero que no próximo domingo a gente possa caminhar junto, né? Onde eu vou estar trazendo, ao longo desses nossos próximos encontros, acho que são 8 ou 9 encontros que a gente vai estar tendo. A ideia é a gente estar não só conversando com isso, mas eu também vou estar trazendo algumas pessoas aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão da gestão financeira dentro dos pontos que a gente está colocando aqui, tá bom? Então eu quero agradecer pela oportunidade de você estar deixando eu entrar na tua casa para poder estar fazendo esse nosso momento aqui. Eu queria que a gente estivesse orando agora, agradecendo por esse nosso momento, por esse nosso encontro, né, que eu acredito que eu não estou controlando direito aqui o horário, mas deu uns 30, 40 minutos, que eu acho que é o tempo que a gente tem para poder estar fazendo esse nosso encontro, tá? E eu queria, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês, mais uma vez colocando que eu sou o Paulo Ormerode, membro aqui da Igreja Batista do Bacaxeri, e a gente está à disposição para vocês, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor tem dirigido cada um de nós, Senhor, buscando a Tua vontade, Senhor, e que nós possamos ser bons mordomos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor quer que nós prosperemos na vida, Senhor, mas que para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que ser bons mordomos daquilo que o Senhor coloca para cada um de nós. Te peço, Senhor, que o Senhor continue nos dirigindo, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, Senhor, que está assistindo esse nosso encontro, que ela possa se sentir abençoada por Ti, Senhor, certo de que nós estamos aqui como ministério do Teu reino, Senhor, para poder ajudá-las a crescer nesse tema que é tão importante como finanças, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor, nos abençoa. No nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Gente, muito obrigado, Deus abençoe.